A gente segue acompanhando com muita preocupação toda essa situação, vem se dando sinais então de que provavelmente resultados no domingo possam não ser aceitos, não dá para saber certo ainda o que vai acontecer no domingo, mas a gente vê essa posição do TSE como importante, né? Uma vez que Maduro estava dizendo ali de certa forma que o pleito aqui no Brasil é passível de fraude. Existe, então, essa resposta do TSE de por que vamos para lá, então, acompanhar o pleito, né, Josias? A decisão do TSE foi muito importante. A gente dizia aqui que a presidente do TSE, Carmen Lúcia, ela precisava tomar alguma decisão, precisava esboçar alguma reação, nem que fosse uma cara de nojo, mas não dava para ficar impassível diante do que disse o Nicolás Maduro, né? E a justiça, todo mundo sabe que é cega, mas com essa decisão, o Tribunal Superior Eleitoral informou ao Maduro que não é surdo, não é mudo, e em resposta ali à suspeição que ele lançou em relação ao processo eletrônico de votação no Brasil, a Carmen Lúcia desistiu de enviar para a Venezuela 2 técnicos do TSE que observariam essa eleição que vai acontecer no próximo domingo, né? Com essa decisão, a Carmen Lúcia, na prática, rende homenagens à racionalidade. Então, ela mostra que, além da urna, também o senso de ridículo é auditável no Brasil. Esses observadores, os enviados do TSE, eles fariam lá em Caracas papel de imbecis, papel de bobos e não de observadores, né? A essa altura, não se discute mais se o regime do Nicolás Maduro está flertando ou não com uma fraude no domingo. O problema é que a ilegitimidade da sucessão presidencial na Venezuela, ela já se tornou um dado imutável da realidade. E não é de hoje, faz tempo. Não dá para considerar legítimo um processo eleitoral em que o ditador de plantão, candidato à reeleição, inabilita a sua principal adversária, aborta o registro da substituta e diz que pode haver um banho de sangue se os eleitores decidirem dar a vitória ao plano C da oposição. Então, essa conjuntura venezuelana, ela oferece à comunidade internacional, inclusive ao Brasil, 2 notícias, uma boa e outra ruim. A notícia má é que a única notícia boa à disposição na Venezuela é muito ruim, é péssima, né? De acordo com as informações disponíveis, essa vocação ditatorial do Nicolás Maduro, ela não aumentou, ela continua preenchendo 100% da alma do Maduro. Então, nesse contexto, o TSE, na prática, se livrou de uma urucubaca, quando retém os seus técnicos no Brasil. Acho que foi uma decisão acertada, não dava para ficar inerte diante das mentiras ditas pelo Maduro, né? E o tribunal, na prática, ele tem uma função que se distingue da diplomacia. O tribunal não tem que ficar fazendo salamaleque para ditador. O Itamaraty ainda tem que medir as palavras, tem que conviver com a ditadura. O Brasil convive com muitas ditaduras porque tem relações a defender, né? Tem interesses a defender. Assim também na Venezuela. O TSE não tem nada a ver com esse jogo, faz muito bem não se render à falta de lógica, mandando observadores para acompanhar um processo eleitoral de um país ditatorial que não respeita o sistema eleitoral brasileiro. E aí fica a dúvida também quanto à participação agora de Celso Amorim, né, Sakamoto? Ele que vai, então, Josias aí comentando de diferenças de papel do TSE, de diplomacia e tudo mais. O que a gente pode esperar, então, de acompanhar no domingo da presença, então, do governo lá de alguma forma? Desculpa. O TSE acerta em não ir, né, depois do ataque direto do Maduro, não fazia sentido nenhum. Agora, a presença do Celso Amorim, ela é fundamental. O Celso, ele é considerado, não apenas na diplomacia brasileira, mas na diplomacia mundial, um dos mais importantes, um dos mais reconhecidos negociadores, né? Não à toa, o Celso, como pessoa, é convidado em vários locais, em vários momentos. No caso do Oriente Médio, não é que o Brasil se enfia, o Celso é convidado, né? Ele tem uma, ele é conhecido no sistema das Nações Unidas, no sistema multilateral, como um negociador que é bastante capaz. Então, o que acontece? Parte do sucesso
do fato da gente estar tendo eleições agora, é isso que a gente precisa lembrar também, porque a autocracia do Maduro não queria ir empurrar com a barriga ad eterno. Né, toda aquela costura que envolveu os Estados Unidos, envolveu a Colômbia, envolveu o Brasil, envolveu o retorno da normalização de questão de petróleo, compra, tudo que melhorou um pouco a economia venezuelana, se dá também muito por conta desse esforço de negociação da diplomacia brasileira, né, que ora com Mauro Vieira, diretamente do Itamaraty, ora com Celso Amorim, que é o assessor para relações internacionais do presidente da República. Então, o Celso ele vai acompanhar esse processo, a equipe dele vai acompanhar esse processo de perto, né? E é importante, né, que organismos internacionais, o pessoal fala, por que que então todo mundo já que pega as declarações do Maduro, então não é melhor todo mundo dar as costas e ir embora? Claro que não. A eleição venezuelana precisa de observadores, precisa de países, precisa de Organização dos Estados Americanos, precisa de outras organizações internacionais, ou sociedade civil, ou de governos monitorando tudo o que acontece exatamente para evitar excessos, né? De um lado, são bem conhecidos os excessos, né, e os crimes do próprio governo de Nicolás Maduro, né, os crimes contra a liberdade de expressão, né, as prisões arbitrárias, a violência, as ameaças, tudo é conhecido. Existe uma parte da oposição que é menos do que o candidato que está que tá agora, que é um candidato que uniu as oposições, mas tem uma parte da oposição venezuelana que não difere muito do próprio Maduro. Essa é a grande tragédia do povo venezuelano hoje. Ele está emparedado entre um autocrata e uma parte de uma oposição que quer a democracia, mas tem uma parte da oposição que adoraria fazer a mesma coisa que o Maduro faz com o sinal trocado, né? O povo venezuelano, ele é um povo que merece toda a nossa solidariedade por conta de estar emparedado nesse processo, no meio desse processo, né? Então, é fundamental que, né, haja observadores, é fundamental que o mundo não tire o olho da Venezuela para evitar uma catástrofe, né? O mundo não pode tirar o olho da Venezuela neste momento sobre risco de uma catástrofe, né? Há uma catástrofe maior, sim, uma catástrofe maior. Então, há uma chance grande da oposição assumir o governo, né, ganhar nas urnas, né? E aí você vai precisar de muita articulação para aquilo se manter, aquele barril de pólvora não explodir. E só para terminar, ontem até a gente estava conversando com o professor Leonardo Trevisan e eu joguei essa pergunta para ele, porque um dos pontos mais importantes nesse processo de transição, se a oposição ganhar, é os militares, são os militares da Venezuela. Não adianta a gente chegar e falar, não, os militares vão ter que aceitar o resultado e acabou. Em 64 também no Brasil, falar, militares, vocês não vão fazer golpe porque não pode, porque aqui é uma democracia. Cleo, ou 2022, né? Olha, militares, Marinha, você nunca vai entrar de cabeça num golpe. Aí ó, o Almirante falou, tamo junto, né? E pro Bolsonaro. Então, o que acontece? Não é assim, vai ter que costurar. E os militares, nas últimas décadas de chavismo e madurismo, se entranharam no poder na Venezuela. Né? Eles ocupam espaços, né, da economia e do poder que são muito grandes. Aí, como é que vai fazer? Né? Como essa transição tem que ser também, vai ter que se conversar, vai ter que se dialogar muito com os militares, exatamente para evitarem o quê? Para evitarem que deem suporte para uma aventura autoritária negando o resultado das eleições por parte do Maduro. Né? Agora, isso significa costuras, né? E aí a gente sabe que costuras muitas vezes acabam deixando feridas abertas por muito tempo, como acontece no Brasil. A nossa volta à democracia não foi uma situação como na Argentina ou no Chile. Na Argentina botaram o Videla na cadeia, né? Um ditador foi para cadeia. Imagina o Figueiredo na cadeia. Né? Aconteceu na Argentina, né? No Brasil não, no Brasil foi lento, gradual, suave, né? Com anistia e tudo, né? Então, essa é a pergunta, né? Para voltar à paz na Venezuela, vai ter uma anistia dos militares? Vai ter os militares participando ativamente? Como vai ser? Tem muitas questões que vão muito além, né? E que começam a surgir agora pelo fato de o Maduro poder estar na berlinda.